Meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, paz e bem para todos. Eu quero que você medite no Salmo 1 e o versículo 3. Nesta mensagem nós aprendemos que tudo vai dar certo. Já deu certo. Você nasceu para vencer, para ser bem-aventurado, para progredir. Você nasceu para andar de cabeça erguida. Portanto, se você vive conforme a palavra de Deus, anime-se, tenha coragem, marche, como Deus disse ao seu povo, Israel. Ande, vá em frente, um pouco mais. Suporte, não desista. É apenas um teste, uma provação. Mas, no final das contas, tudo vai dar certo. Acredite que Deus está cuidando de você e dos seus. Não vai haver prejuízo algum. Confia em Deus. Queremos agradecer a Deus por mais uma oportunidade aqui neste canal para divulgarmos a sua gloriosa palavra. Eu me sinto um privilegiado. O fato de que o Espírito Santo me impulsiona a cada dia mais em semear a boa nova ou a semente do Evangelho de Cristo. Isso não tem preço. Nós recebermos a iluminação do Espírito Santo, a inspiração, a revelação para, sempre que possível, transmitirmos a gloriosa palavra do nosso Deus. Porque eu sei os frutos positivos que tudo isso produz na vida das pessoas. Quando a semente do Evangelho chega ao coração de um escolhido de Deus, de um ser humano que está no coração do Papai Celestial, esta semente produz resultados positivos no sentido de mudar a vida das pessoas. O Evangelho tem este poder glorioso de transformar a vida das pessoas para melhor. Razão porque não desistimos de pregar com ousadia este Evangelho. Trazendo aqui mais um comentário do Novo Testamento. Quem conhece o nosso trabalho sabe que nós estamos escrevendo um comentário expositivo do Novo Testamento e, além de termos por escrito, desejamos também ter o comentário em áudio ou em vídeos. E esse canal é uma plataforma favorável através do qual nós divulgamos
esta atividade em torno do reino de Cristo Jesus, nosso Salvador. O nosso comentário de hoje está em 1 Timóteo, capítulo 2, o versículo de número 6, dando continuidade, aos nossos comentários. Estamos expondo capítulo 2, do versículo 3 ao 7, e hoje o versículo 6 diz assim: o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Antes de nós entrarmos no nosso comentário, agradecer a você que está nos visitando, passando aqui no nosso canal, e pedir para você se inscrever, porque sempre estaremos produzindo um comentário, trazendo uma pregação aqui no nosso canal Evangelista Francisco Amâncio, para que juntos nós possamos ter o conhecimento da palavra poderosa do nosso Deus. Então se inscreva no nosso canal, tá bom? O qual se deu a si mesmo. Sobre quem o apóstolo Paulo estava falando? No versículo anterior, ele deixa bem claro que esta mensagem se refere a Cristo Jesus, que se fez homem. E diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo. Essa mensagem nos remete a pensar, a entender e aceitar que o Senhor Jesus não foi obrigado a realizar a obra perfeita de expiação em prol dos pecadores, mas ele se deu a si mesmo. Tem uma passagem no livro de Isaías que diz, é como se Deus perguntasse: quem há de ir por nós? E a resposta profética que os estudiosos do Velho Testamento afirmam que é uma resposta messiânica, e a resposta é: eis-me aqui, envia-me a mim. O Senhor Jesus se deu a si mesmo. Foi de maneira voluntária. Foi de um impulso poderoso do amor de Cristo pela humanidade. Foi a sua compaixão pelos perdidos. É tanto que está escrito que ele veio buscar e salvar os que se haviam perdidos. Veio nos buscar, veio nos salvar. Salvar a todos aqueles que querem esta salvação disponível pelo Filho de Deus. Cristo é eterno. Ele sempre existiu com o Pai, como Deus, onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabia das condições em que estavam vivendo os seres humanos na plenitude dos tempos.
em que ele se manifestou na terra. Além do mais, haviam inúmeras profecias que estão registradas no Velho Testamento em direção e apontando para esta manifestação voluntária e por amor do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus nos deu o seu Filho Jesus e de maneira misericordiosa, amorosa, compassiva, é que mesmo sabendo de todo o sofrimento que teria que passar, mesmo assim, ele se deu a si mesmo. O Senhor Jesus sofreu como nenhum outro na história da humanidade. E ele não merecia isso. Ele não errou, não pecou, não falhou. Era o justo perfeito, conforme a palavra de Deus, porque realizou e idealizou o plano superior do Deus Todo-Poderoso para a sua vida. E como justo, não merecia passar por tudo aquilo que ele teve que enfrentar para se levantar como nosso Redentor. O Senhor Jesus, de maneira corajosa, de maneira ousada, enfrentou as forças contrárias. Ali, durante o seu ministério, e principalmente nos momentos finais da sua vida, é perceptível que houve efetivamente a manifestação dos poderes das trevas. O diabo, com seus demônios, investiram de forma muito forte contra a vida do Filho de Deus. O seu próprio povo, que deveria o aceitar, que deveria crer na sua mensagem e aceitar a sua missão como sendo o Messias de Deus, o rejeitaram os judeus, os hebreus, os filhos de Israel. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. E isso Jesus já sabia. Haviam profecias a esse respeito de que ele seria rejeitado pelos judeus. Mesmo assim, ele suportou. Ele enfrentou o maior império político da sua época, o Império Político de Roma. Ele enfrentou todas estas forças opostas, inimigas, adversárias, mas de cabeça erguida. Se ele quisesse, poderia ter tomado um rumo diferente na sua vida. Se ele quisesse, teria se desviado da sua missão e não enfrentado a cruz do Calvário como sacrifício maior, dando de forma voluntária a sua vida para nos resgatar, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção. Olha,
Na antiguidade, haviam guerras entre nações. E em muitos casos, a nação que vencia a guerra levava cativos inúmeros cidadãos daquela nação que foi vencida. E o ato de redenção, que era compreensível para a época antes da vinda de Cristo, é que o governante da nação vencida juntava o seu exército e ia até a outra nação fazer guerra para resgatar os cidadãos que foram levados cativos. E quando isto acontecia, dava-se justamente o nome de redenção. Houve a redenção daquelas pessoas. Nós temos o caso de Abraão e o seu sobrinho Ló, que foi levado cativo. E Abraão, como um homem rico da sua época, ele juntou um agrupamento de seus cooperadores, seus empregados e amigos, e foi em busca do seu sobrinho Ló. Fez guerra, venceu o adversário, o inimigo, e trouxe de volta o seu sobrinho. Abraão realizou a redenção de Ló. No caso de Cristo, é apenas uma analogia que eu estou fazendo, uma comparação, mas no caso de Cristo foi muito mais do que estes exemplos que nós estamos dando aqui no nosso comentário. O homem, com a prática do pecado, da desobediência, da rebelião, da apostasia, do ateísmo, da incredulidade, da impiedade, o homem, genericamente falando, se tornara escravo do império das trevas, do diabo com os seus demônios. E não tinha condições de retorno, de sair do estado de escravidão. E isso nós vemos muito nos dias de hoje. Evangelizando, encontramos pessoas que até têm vontade de servir a Cristo, deixar o mundo, mas as amarrações, as cadeias, as prisões pelo pecado, pela incredulidade, pela desobediência são mais fortes do que a vontade. E as pessoas continuam escravas do mundo, do inimigo e de si mesmo, porque não tem como se libertar. E Cristo veio, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção. O desafio, a guerra, a luta, as perseguições, o sofrimento, as contrariedades, as adversidades, a morte que ele teve que enfrentar, foi o preço que ele pagou para produzir justamente a redenção. Essa redenção nos fala da expiação. Quando nós lemos, por exemplo, a profecia de Isaías 53,
a partir do versículo 3 ao 7, aprendemos sobre a expiação. E João Batista, quando contemplou, viu, se encontrou com Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Associando estas passagens, estas citações, compreendemos que Cristo, como Cordeiro de Deus, foi ao sacrifício de si mesmo, ele se deu a si mesmo, em preço de redenção. Esta redenção inclui o resgate, trazer de volta o escravo. E foi justamente o que Cristo fez. Haviam também a questão dos escravos, que eram vendidos para determinados senhores, mas o dono anterior poderia resgatar o seu escravo que foi vendido ou que fugiu e estava na mão de outro senhor, pagando o preço. E Cristo fez isso através da redenção, da expiação, da propiciação. Um sacrifício voluntário, mas com resultados positivos. E quando diz que em preço de redenção por todos, o apóstolo não falava sobre a salvação universal, automática, em que todos serão salvos. Não é assim que funciona. O Evangelho, em seu contexto geral, nos mostra que esta salvação está disponível para todos os que creem. O exercício da fé em Cristo Jesus é que tem o resultado desta redenção prodigalizada, realizada e executada pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É por todos, porque é abrangente. A aliança mosaica, por exemplo, foi um pacto com uma nação. Já a nova aliança da graça de Cristo é uma aliança com todos os povos do mundo. Por isso que quando se diz por todos, é que em qualquer lugar do mundo, em qualquer nação, se alguém se arrepende dos seus pecados, acredita em Cristo e na sua missão, aceita a Cristo como Senhor e Salvador, esta pessoa está sendo beneficiada, seja quem for, rico ou pobre, não importa a classe social, não importa a cor, a raça, mas se esta pessoa, como eu que não sou judeu, da primeira linha, apesar de que alguém já disse pelo meu sobrenome, pela minha família, pela minha tradição familiar, de que eu sou descendente de judeu, mas sou um gentil, de acordo com o Evangelho, como também a maioria, ou a grande maioria da humanidade. Para a época de Cristo e de Paulo, que escreveu esse texto, somos todos gentios. E esta redenção, ela tem efeito em qualquer parte do mundo, com todos os povos, nações, tribos e línguas. É a abrangência, esse por todos, fala da abrangência desta redenção, quando de maneira individual o cidadão, o ser humano, ele
aceita o plano divino, a nova aliança da graça de Cristo, por meio do único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, nosso Redentor. Esta redenção, ela está disponível para todos. O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Quantas religiões surgiram na história da humanidade e passaram? O cristianismo, ele é uma potência, porque está de acordo com o plano de Deus. Nos primeiros 3 séculos da era cristã, foi uma batalha terrível na tentativa de eliminar o movimento cristão no mundo. Todas as forças opostas, contrárias, se movimentaram no sentido de debelar o crescimento da Igreja de Cristo. Mas, quanto mais perseguiam os cristãos, mais a Igreja de Cristo se fortalecia e crescia e caía na graça do povo. É isso que Paulo expressa nessa última frase. Para servir de testemunho a seu tempo. Não diminuiu há mais de 2000 anos que já se passaram, o poder do Evangelho não diminuiu. Pelo contrário, esse testemunho do Evangelho cristão, o testemunho a respeito da redenção realizada por Cristo, o testemunho de tudo que Cristo com sucesso realizou em prol da humanidade, permanece de pé. E se você comparar o tamanho da igreja do primeiro século da era cristã com a igreja de hoje, com a igreja de todos os tempos, cada vez mais vai aumentando em poder a influência do testemunho de Cristo para a vida das pessoas, para servir de testemunho a seu tempo. Esse podemos chamar de tempo favorável, porque, por exemplo, o evangelismo pessoal é demorado, é difícil, mas por meio das mídias sociais, da internet, nós temos a oportunidade de alcançar milhares, milhões de pessoas por meio destas plataformas. Então, por que não aproveitar este tempo favorável para testemunhar a respeito das boas novas de Cristo, para falar do evangelho libertador do Senhor Jesus, para transmitir a palavra do nosso Deus? É claro que sim. Razão porque nós nos sentimos cada dia mais animados, encorajados a sempre que possível transmitirmos esta palavra poderosa que pode alcançar muitas vidas. Já perdemos a conta das visualizações aqui do nosso canal, com centenas, mais ou menos 800 vídeos publicados, um verdadeiro seminário bíblico, sempre falando a tempo e fora de tempo, justamente desta palavra, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos,
para servir de testemunho a seu tempo. Eu quero agradecer a você a sua preciosa atenção. Você que já é inscrito aqui no nosso canal, dê o seu like, deixe o seu comentário. Por favor, ative o sininho para receber novas notificações. Sempre que publicarmos um novo vídeo, você vai ser notificado e acompanhar o nosso trabalho. Isso para a glória do nosso Deus. Compartilhe o nosso material, as nossas publicações nas suas mídias sociais, nos grupos do WhatsApp que você faz parte. Vamos juntos semear o Evangelho poderoso de Cristo Jesus, nosso Salvador. Eu agradeço a sua atenção e até o próximo comentário.